Começamos hoje com maravilhosas notícias minhas e maravilhosas notícias para você, mas não tanto para a logística militar russa, porque os ucranianos finalmente começaram a atacar os trens de combustível do exército russo. Sim, a Rússia construiu uma nova linha ferroviária inteira a partir do sul da Ucrânia, ocupada basicamente da Crimeia para a Rússia continental, monopolizando a costa do mar. Mas neste caso, 2 dias atrás, os ucranianos se divertiram um pouco atacando esses trens de combustível que têm funcionado sem parar. Novo vídeo russo do ataque ao trem de alguns dias atrás, Molochansky. E neste vídeo podemos realmente ver um soldado russo tentando salvar o trem com seu Kalashnikov, tentando derrubar. Esses drones são drones First Person View regulares, a propósito, acertando um trem de combustível massivo. Estamos falando de 40 vagões de combustível, poucos. Como você os chama? Eu não sei. Veja, eles já estão queimando aqui e havia alguns veículos acompanhando este trem de combustível. Veículos defensivos, eles também foram queimados. Mas obviamente eles não foram capazes de atirar em drones First Person View com Kalashnikovs. E é realmente lindo, 14 FPVs foram usados. Os russos afirmam que derrubaram 9, enquanto 5 atingiram seus alvos com sucesso. Após o primeiro ataque, o trem foi forçado a parar, levando o pessoal a desacoplar 19 vagões Ray para mitigação de riscos. Esses vagões desacoplados foram posteriormente atingidos em um ataque subsequente de veículo aéreo não tripulado, resultando na destruição de 4 vagões-tanque. Vagões-tanque, tanques de óleo, é assim que são chamados, que foram completamente queimados. Além disso, os FPVs visam os veículos que acompanham o trem de combustível. E também quero mostrar a vocês esses vídeos, vocês podem ver o quão massivo esse trem realmente é. Quer dizer, trens de combustível geralmente são realmente massivos. Costumávamos ter esses mesmos trilhos de combustível russos, trens passando pela Estônia. Antes de 2022, sim, eles estavam indo para a Europa, agora não mais. Olhe para isso, que grande pequena lagarta bem aqui e está queimando lindamente. Belo pequeno churrasco de óleo. Aqui ele vai às chamas, você pode ver um dos tanques de óleo sendo atingido e está cheio de combustível. Quer dizer, se queima, você não pode apagá-lo porque é combustível, queima até o chão. Então sim, este é um belo ataque dos ucranianos, continuando no tópico da Ucrânia e atacando o petróleo e gás russo. Bem, neste caso é um posto de gasolina em Belgrado. Como os russos estão atacando a infraestrutura civil o tempo todo, em todos os lugares, por exemplo, em Kherson, eles estão atacando postos de gasolina com drones e também civis. Bem, agora os ucranianos revidaram. Finalmente, este pequeno veículo blindado de combate ucraniano vai tomar este posto de gasolina russo em Belgorod. Parabim, barabum. Entregando um pequeno presente recente para ele, aqui está outro na Bélgica, tornando-o inútil a propósito. O interessante sobre essa missão é que os russos realmente capturaram a transmissão dos drones ucranianos e assistiram ao vivo eles se chocarem contra esses postos de gasolina. Ao mesmo tempo, quando eles tinham essa transmissão, eles não podiam controlá-la. Eles capturaram a imagem. Veja, são os russos assistindo aos drones ucranianos de seus dispositivos se chocando contra postos de gasolina russos. Situação muito estranha, mas não é isso, meus amigos. O comercial da Topshop continua. Porque os ucranianos também atingiram uma base militar russa. Sim, um local militar completo, localizado no distrito de Kursk, Oblast de Koronevsk-Kursk, distrito de Koronevsk, dentro da Rússia. Um grande incêndio foi relatado e você pode ver onde ele estava no mapa bem aqui, e o incêndio além da floresta parece com isso. Claro, os russos estão fotografando e filmando tudo que queima dentro da Rússia para nós, porque aquece meu coração assistir a essas chamas, e estou feliz que os russos façam isso. Logística. Sim, muita da logística é feita por bicicletas agora, porque elas são rápidas e ágeis e são mais difíceis de acertar. FBVS. Bem, neste caso, eles se gabam e eu cito, nós entregamos provisões para a linha de contato de combate de maneira oportuna. A vitória será nossa. E olhe para aquela moto, parece muito capaz, o cara parece muito capaz, os pneus são enormes. Quer dizer, isso passa por modificações e tudo mais. Mas vamos vê-los colocar isso à prova. Logística de motos russas, meus amigos.
Parece que toda a invasão está simbolizada neste vídeo aqui para a vitória, acelerando ao máximo e depois para os arbustos, é isso? Neste caso, gostaria de mostrar a vocês como é realmente o mundo russo. Porque em Donetsk ucraniano, havia boas comodidades, ônibus funcionando, água potável limpa, calor, tudo funcionava. E então a Rússia o ocupou. E em 2015, eu acho, me corrija se eu estiver errado aqui e agora a água parece assim, é marrom. Não, não é chocolate quente, meus amigos, eu queria que fosse. É marrom, água suja, ruim, que você não pode beber ou usar de maneira alguma. Então, os russos são notórios por não manterem qualquer tipo de infraestrutura, qualquer tipo de tubulação, seja o que for, linhas ferroviárias. Vai ficar assim, quer dizer, são apenas 10 anos do mundo russo, Ruski Mirror, o milagre russo. E você tem água potável marrom, não me surpreenderia se isso aqui fosse realmente fezes. Quer dizer, é a Rússia, quem sabe, quer dizer, está ocupada e é pelos russos. É isso que eles trazem. Água marrom para você beber. Um drone ucraniano capturou uma imagem muito interessante nas linhas de frente. Agora isso está acima das linhas das árvores, como você pode ver no vídeo. Mas observe esses cabos de fibra óptica indo até alguns metros acima das linhas das árvores, cobrindo não apenas a grama e os campos, mas as próprias árvores. Olhe para isso, quase um campo ininterrupto de fio de fibra óptica por todas essas florestas, em todos os lugares. Essa coisa não se decompõe e algumas pessoas dizem, enrole de volta, você pode reutilizá-la? Não, você não pode, meus amigos. O cabo de fibra óptica vai quebrar se você dobrá-lo de qualquer maneira significativa. Ele não é tão resistente. Você não pode quebrá-lo puxando assim, mas se você dobrá-lo, ele quebra imediatamente. Então você realmente não pode enrolá-lo de volta. Isso é inútil, é lixo agora, é resíduo, mas é um resíduo que vai se decompor por 10 mil anos. Então isso eu chamaria o desastre ecológico. Na verdade, como você vai coletá-lo? Está acima das linhas das árvores em uma grande camada. Como você vai coletá-lo? Eu me pergunto. Agora, meus amigos, vou apresentar a vocês outra invenção russa do Frankenstein. Eles sempre experimentam novos designs e se algo funcionar, eles vão produzir em massa na frente. Neste caso, eles estão tentando ser o Sonic, o ouriço ou algo assim, porque isso é um tanto faz, um bolo de carne, van de bolo de carne russo, certo? Mas está cheio desses espinhos de ferro que são supostamente capacidades anti-drone. Mas quero dizer, vamos ser honestos, você já viu como a infantaria russa se move na frente. Eles saem deste rolo de carne e correm em volta do caminhão como loucos e o caminhão manobra como um louco e os abandona. Então, se qualquer tipo dessas tropas se quer tocar neste caminhão, eles serão perfurados. Deixe-me dizer, este é um caminhão de bombeiros, amigo. Quero dizer, isso vai ser muito perigoso para a infantaria que sair dele, muito perigoso. Há uma razão para eles não fazerem isso, porque você vai machucar seus próprios caras na frente. Eu adoraria ver vídeos disso. Você nem mesmo precisa de drones ucranianos. Esses espinhos farão isso. Agora vamos dar uma breve olhada no exército ucraniano. O inovação. Porque eles estão tentando produzir a maioria de tudo eles mesmos. Claro, agora eles produzem cerca de 60% do que usam no campo de batalha eles mesmos. Eles definitivamente não produzem mísseis antiaéreos ou sistemas de mísseis antiaéreos, todos são ocidentais. O desenvolvimento mais recente é que eles desenvolveram um kit de deslizamento para as bombas de avião não guiadas, bombas de avião burras, como você e eu as chamaríamos bem, kits de deslizamento. Ou os Estados Unidos da América têm Joint Direct Attack Munition. Os ucranianos desenvolveram um kit similar, aumentando as bombas não guiadas para serem bombas guiadas com precisão. O kit funciona de maneira semelhante ao Joint Direct Attack Munition, fabricado nos Estados Unidos da América. Ele permite acertar alvos a uma distância de 60 km. Uma versão atualizada com um alcance de 80 km ou mais está em desenvolvimento. É assim que parece. Eu quero ler para você um comentário que encontrei. Por que você está desenvolvendo algo que já te demos? Então, ele quer dizer, os americanos, vocês apenas usaram isso no Su-27. Estão mudando os adesivos de cor, talvez? Bem, é uma pergunta muito boa. Talvez algumas pessoas não entendam, mas a ajuda dos Estados Unidos e Joint Direct Attack Munition e tudo que eles dão é inestimável. É realmente bom, mas é imprevisível, certamente, com Trump liderando os Estados Unidos da América. Então, a Ucrânia pode receber os JDAMs dos Estados Unidos da América, mas antes de tudo, eles não estão recebendo a quantidade que precisam.
E em segundo lugar, é muito imprevisível e inseguro contar conosco para essas capacidades. Quero dizer, a Rússia está usando bombas de avião com um efeito muito grande e devastador para os soldados ucranianos. Eles estão lançando mais de 100 por dia e acertam com precisão milimétrica, então a Ucrânia precisa da mesma arma. Mas todo o Ocidente não tem bombas de avião suficientes para dar a eles, então eles precisam fazer as suas próprias. Não importa que os Estados Unidos da América sejam capazes de dar como 20, 30, 50 JDAMs por mês, isso não faz diferença. Você precisa de milhares, então é por isso que eles estão fazendo isso. Eles também estão produzindo armas de fogo pequenas. Eles também estão fabricando minas eles mesmos, embora os Estados Unidos da América estejam fornecendo a eles Claymores e minas antitanque. Você precisa fazer suas próprias armas, é assim que é. Essa é a melhor defesa. Você tem seu próprio complexo industrial militar e também há um vídeo sobre isso. Veja, está sendo largado. Ele abre as asas e desliza para as posições russas, entregando presentes para eles. É assim que parece quando está no ar, e quero dizer, sabendo que foram os ucranianos que o desenvolveram. Estou te dizendo, isso é uma fração do custo da barragem J. Acho que pode ser tão preciso, mas com uma fração do custo. Porque os ucranianos eles são realmente bons em encurtar os custos, mas entregam o mesmo resultado. Meus amigos, agora vamos dar uma olhada na ofensiva Sumi, ou você poderia chamar de ofensiva de verão russa de 2025, a ofensiva russa que está acontecendo agora, a ofensiva principal, a coisa que todos estavam falando, 50 mil tropas russas na Oblast de Sumi invadindo a Ucrânia pelo norte. É uma nova ofensiva inteira acontecendo nos últimos 2 meses. Vamos dar um zoom na área e eu só quero que você saiba o quão grande é a ofensiva, ou na verdade o quão pequena ela é. Eu prometo a você, eu não vou apenas rebaixá-la ou fazer piada dela, porque é isso que eu faço. É tudo, é um fracasso. Eles têm 50 mil tropas. Vou dar zoom out. Isso é tudo que eles conseguiram fazer com isso nos últimos 2 meses. E agora a ofensiva estagnou e os ucranianos estão lentamente expulsando-os da Oblast de Sumi. O objetivo deles é tomar Sumi, a cidade, mas primeiro cercá-la. Sumi é uma grande cidade no norte da Ucrânia, na verdade muito grande. E isso é, vamos voltar um mês para que você possa ver o que esses 50 mil soldados russos fizeram. Você pode ver a linha de frente se movendo lentamente, muito lentamente. Estamos falando sobre o quê? 50 quilômetros quadrados, que é como 7, 8 cliques direto para frente e para os lados. Aí, bum, começou. Ok, desculpe, sim, um mês 22, 23 de maio começou. Você pode ver que eles atingiram Sumi? Então eles estão avançando muito lentamente, e é isso. Agora chegamos a junho muito lentamente. E agora os ucranianos começaram a reagir, até mesmo. Com isso, eu quero ler para você o que o chefe de gabinete das Forças Armadas Ucranianas disse sobre a ofensiva de verão russa. O comandante-em-chefe Oleksandr Syrskyi afirmou que o avanço russo nas áreas de fronteira da região de Sumi foi interrompido. A linha de combate foi estabilizada. Nossas unidades estão conduzindo uma defesa ativa e libertando terras ucranianas. De acordo com Syrskyi, outra onda ofensiva de verão da Rússia falhou, assim como no ano passado. As ações ofensivas do inimigo na região de Kharkiv também não trouxeram resultados. Cerca de 50 mil pessoal inimigo, incluindo unidades de elite aerotransportadas e marítimas, foram contidos pelas ações das Forças Armadas Ucranianas no Nordeste. Meu Deus, eu não consigo dizer o nome desta região de Ziabozhansk-Shishina-Kursk. O ponto é que falhou. A Rússia trouxe suas melhores unidades para tomar Sumi. Putin até disse isso em voz alta cerca de 2 semanas atrás, 1 semana e meia. Acho que ele não descarta tomar Sumi, mas eles não são capazes. Algumas pessoas pensam que os russos têm um exército secreto ou que estão se contendo. Não. A ofensiva de verão de 2025 começou em Sumi. É para isso que eles se prepararam durante todo o inverno. Eles moveram todas essas unidades. Vamos clicar no 177º grau, temos o 83º grau, temos o 51º grau, 810º grau, 137-56 Regimento de Assalto Aéreo. Essas unidades foram paralisadas aqui, foram interrompidas e agora a Ucrânia está contra-atacando. Então, vou dizer isso neste canal agora. A ofensiva de verão russa de 2025 em Sumi falhou, o que poderia ser melhor? Para ilustrar ainda mais este ponto, vou mostrar agora.
15 soldados da 155ª Brigada de Infantaria Naval, que é como uma força semi-elite russa. Quero dizer, era antes da invasão em grande escala, agora nem tanto, mas esses 15 soldados se renderam e agora estão em cativeiro ucraniano. Sorte deles serem prisioneiros de guerra, porque agora vão receber 3 refeições quentes por dia. Não era o caso no exército russo, então sim, é tudo o que vou mostrar a vocês. Mas o ponto é que a ofensiva deles agora parou. Ou parou completamente, como vocês dizem em inglês, eu acho. E agora os ucranianos estão revidando. Além disso, por que acreditar na minha palavra, ou na palavra de Syrskyi? Deixe-me apenas ler para você o que os próprios russos desta mesma frente estão falando sobre a ofensiva em Sumy. Agora, um pouco mais de detalhes sobre o que está acontecendo na direção de Sumy. Um dia negro para os fuzileiros em Mirapilly. A Brigada 810 foi duramente atingida, muitos foram mortos e cerca de um pelotão foi capturado, um pouco menos que um pelotão. Acho que ele está falando sobre aqueles 15 caras que acabei de mostrar, mas isso não torna as coisas mais fáceis. Tivemos que deixar Andreevka. A 155ª Brigada Marinha não conseguiu corrigir o que o comando do 30º permitiu. Andreevka está completamente sob o controle dos Rohoils. Oh-ho. É como a palavra ruim que os russos usam para os ucranianos. A luta em Alexeyevka. Ainda não há mudanças em Unakovka, mas agora estamos tentando manter nossas posições em vez de avançar. O que confirma pelos próprios russos que essa ofensiva parou, o que é um passo antes dos ucranianos começarem a retomar o território. Perto de Jotkino, os comandantes estão dirigindo de Klushkovo ao longo da ferrovia até as instalações de tratamento. Mas caramba! Primeiro resolva o problema com os drones, tantas pessoas já foram mortas sem motivo. E agora fica interessante, veja também o quanto estou cansado da aviação deles. Eles voam como judeus no Irã. Isso é um elogio, primeiro para os ucranianos e segundo para os israelenses voando na Guerra dos 12 Dias no Irã. Atacando 55 locais diferentes, muito efetivamente com F-35 e depois com os B-21s americanos de B-21. Então eles voam como judeus no Irã, eles não têm medo de nada e a precisão deles aumentou. Definitivamente algo precisa ser feito. E essa mensagem dos russos da linha de frente ofensiva SUV, ofensiva Sumy, conclui o relatório sobre a ofensiva Sumy. E agora você sabe, falhou, está paralisado. Dê mais 2 meses e os ucranianos os expulsarão da região de Sumy. Continuaremos com este vídeo, só quero que você saiba um pouco de informação. Meus amigos, vou tirar uma folga em julho, preciso de uma pausa, estou tirando uma folga, então tomar sol e o que mais eu precisar fazer. Porque no outono sei que serei convocado para o exército estoniano, então eu tenho que ir. Então esta pode ser, você sabe, uma das minhas últimas oportunidades de tirar uma folga. Então estou aproveitando, já que não posso voltar no tempo, tenho que usá-lo com minha esposa e tenho que, você sabe, tirar esse tempo para mim mesmo. Estarei de volta para você no dia 1º de agosto, então por favor, marque no seu calendário 1º de agosto e continuarei com as atualizações ucranianas agora em julho. Você receberá vídeos, são ensaios em vídeo, pesquisados a fundo e, portanto, primeiramente para os membros do canal, mas depois serão disponibilizados para todos, então você receberá vídeos. Mas eles não são atualizações ucranianas, são, por exemplo, uma análise de Wagner na África, ou análise das brigadas da Infantaria Naval Russa. Mas as atualizações ucranianas continuarão no 1º de agosto, então haverá, após este vídeo, mais 2 atualizações ucranianas e então a partir do 1º de agosto. Meus amigos, houve uma grande cúpula da OTAN, a maior. Foi uma cúpula de emergência e Trump estava lá também, todos os membros da OTAN estavam lá. E grandes resultados. Mas eu quero ler para vocês as mensagens que Trump vazou online. É tão estranho que ele vaza essas coisas, mas ele precisa, sabe? Ele precisa de crédito, ele quer crédito tão desesperadamente. Então o líder da OTAN escreveu para Trump e Trump vazou a conversa online. Senhor presidente, caro Donald, parabéns e obrigado por uma ação decisiva no Irã. Isso foi verdadeiramente extraordinário e algo que ninguém mais ousa fazer. Isso nos torna todos mais seguros. Observe a raiz da linguagem que não fala assim.
Isso é especificamente para Trump, para apaziguá-lo antes da cúpula da OTAN, porque você sabe, precisamos dele na OTAN. Mas, quero dizer, eu não gosto de puxa-sacos, e Ruth parece ser um. Você está voando para outro grande sucesso em Raia esta noite. Não foi fácil, mas conseguimos que todos assinassem os 5%. Sim, meus amigos, após aquela cúpula da OTAN que acabou de terminar, todos os membros da OTAN se comprometeram a aumentar seus gastos militares para 5% do produto interno bruto até 2035. Isso é massivo. Estamos falando de 800 a 900 bilhões em gastos militares agora na Europa. Isso vai ser aumentado para 1,5 trilhão, o que é absolutamente impressionante. Isso é bom. Agora posso continuar lambendo as botas de Rutas? Donald, você nos levou a um momento realmente importante para a América, Europa e o mundo. Você vai conseguir algo que nenhum presidente americano conseguiu fazer em décadas. Está falado nas próprias palavras de Trump. Ruth está tentando apaziguá-lo tão desesperadamente que me dá vontade de vomitar. Eu não consigo, embora eu seja muito a favor dos 5%, e estou feliz que eles fizeram isso, mas eu simplesmente não suporto a bajulação. A Europa vai pagar caro. Meu Deus, é constrangedor para mim como membro da OTAN, como estoniano, como deveria ser. Isso será a sua vitória. Boa viagem e vejo você no jantar de Sua Majestade. Mark, Ruth, droga, Mark, tenha um pouco de dignidade, tenha um pouco de espinha, meu Deus. Ah, isso é patético. Sinto que tenho que pedir desculpas em nome de um membro da OTAN por isso. De qualquer forma, vamos seguir em frente. Coisas boas surgiram disso. Todos ganham com uma cúpula da OTAN que aconteceu há 3 dias. Os estados da OTAN aumentaram os gastos com defesa para 5% para satisfazer Trump. Sim, mas pelo menos eles estão fazendo isso. Nós fizemos isso antes, a propósito. A propósito, falando sobre a Estônia, estamos mirando acima de 5%, 5,4%. A propósito. Estamos ultrapassando a Polônia, o que significa que seremos o número 1 em produto interno bruto gasto em militar em toda a OTAN. Vamos ultrapassar a Polônia. Não levamos isso de ânimo leve. A Rússia atacará a Estônia a seguir. A Estônia está se preparando para a guerra. Sabe, esse é o meu país, eu estou na reserva deste exército. Serei convocado neste outono. Eu sei que é para treinamento, claro, mas vou te informar quando isso acontecer. Tenho que vestir meu uniforme novamente. A Estônia constrói uma nova base da OTAN com os Estados Unidos da América HIMARS. O exército duplica suas forças na fronteira russa e 4.000 civis estão prontos para se juntar. Os gastos militares atingem 5,4%, o produto interno bruto mais alto da OTAN. Estou tão orgulhoso disso. Como cidadão da União Europeia, OTAN e Estônia, estou muito orgulhoso disso. Sinto-me patriota. Este é o jeito certo de fazer as coisas. Pela primeira vez, a Estônia posiciona tropas em Narva, nossa cidade mais a leste. É uma cidade de língua russa, e esses caras em Narva, que estão morando em Narva, os russos eles querem ser como parte da Rússia. Mas não sob nossa vigilância. Em maio, no dia 9, a Rússia transmitiu seu desfile do Dia da Vitória pelo Rio com alto-falantes e telas gigantes. Agora, a Estônia vendeu a cepa lá para a guerra urbana. Sim, nós fazemos. Os Estados Unidos da América deram à Estônia o HIMARS em 2025. Agora, eu tenho que dizer que eles não nos deram, nós compramos, pagamos grandes quantidades de dinheiro por eles. E nós não somos um país rico, somos um país muito pequeno. Então, para nós, é um sacrifício enorme comprar armas caras dos Estados Unidos e estamos fazendo isso. Estamos sacrificando a renda monetária de nossos cidadãos pela segurança e estamos comprando armas dos Estados Unidos da América novamente. Acredito que seja o curso de ação correto. A Estônia realizou exercícios de fogo real para participar de ataques rápidos e de longo alcance, com um alcance de 80 quilômetros. Nossa nova doutrina militar aqui na Estônia, que seguimos com precisão absoluta, é destruir a máquina de guerra russa quando a guerra começar, até mesmo preventivamente na Rússia, a 100 quilômetros da Estônia. Para destruir tudo lá dentro, porque quando eles alcançam a fronteira é quando já falhamos, então estamos adquirindo capacidades para queimar tudo desde a fronteira estoniana até São Petersburgo. Apenas transforme isso em um campo em chamas. Cada carro, cada soldado, cada navio. Temos mísseis antinavio, cada tanque, cada trem e não apenas alta-mar.
Estamos comprando grandes quantidades de munição de 155 milímetros. O exército está ampliando seus programas de treinamento, civis estão se juntando a famílias, realizando evacuações de treinamento, crianças recebem educação militar básica nas escolas. O governo apenas determinou que todo novo edifício deve ter um abrigo antibombas, então eles estão construindo agora, como fazem na Finlândia, com abrigos antibombas. A Estônia está cortando a influência russa sem novos vistos, sem mídia do Kremlin na televisão a cabo, sem conexões com a rede elétrica. Sim, nós cortamos a energia da Rússia, agora estamos apenas conectados à Europa. A partir de 2024, os portadores de passaporte russo nem mesmo poderão votar na Estônia, até 2030. Todas as escolas ensinarão na Estônia. Então eu estou te dizendo, se você está assistindo a este vídeo, você já pensou, o que você fez? Pequeno país, você não pode ajudar a Ucrânia. Estou lendo tudo para você. Estamos fazendo tudo o que podemos, na verdade os impostos estão ficando realmente altos aqui na Estônia. Isso prejudica os residentes do meu país, prejudica o meu país, cara. As pessoas estão realmente sofrendo por falta de dinheiro. E essa é uma escolha nacional pela segurança. O que nós fazemos? Então, se você tem pessoas espanholas que não querem pagar 5% para a OTAN, eu ouvi falar sobre isso. Eu não suporto isso em meus olhos. É uma escolha covarde, covardia, porque temos que pagar esse preço. E agora eu trago para vocês, a chanceler alemã nos encontrou 2 dias atrás, quem disse isso? E eu cito, por muito tempo nós na Alemanha não queríamos ouvir nossos vizinhos bálticos alertando sobre as políticas imperialistas da Rússia. Reconhecemos esse erro e não há volta dessa realização, chanceler Merz. E o fato é que desde 1991 até 2022, os bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, sempre transmitimos uma mensagem à Europa, com a qual tivemos que lutar contra Merkel. Merkel era totalmente sob a influência de Putin. Com o gás barato, tivemos que gritar, o que você está fazendo? É heroína que você está ingerindo. Suas economias agora estão viciadas em petróleo e gás russo, e Merkel não ouviu por mais de 10 anos o que ele fez. Ela fez isso e agora finalmente há um chanceler na Alemanha. E há outros líderes na Europa que finalmente abriram os olhos e ouvem a voz da razão, os bálticos, a Finlândia e a Polônia. Estou tão feliz que isso está acontecendo. Eles estão reagindo devagar, mas estão acordando agora. Meus amigos vão viajar para a Rússia. Vamos dar uma olhada muito breve na economia russa, porque agora temos 2 pessoas que são as mais importantes na economia russa. Elvira Nabiulina, que é chefe do Banco Central da Rússia, e então também temos o ministro das Finanças russo. Vou te dizer o que essas 2 pessoas mais importantes da economia russa estão dizendo. Nobulina, chefe do Banco Central, diz que os recursos da Rússia estão agora esgotados. Sem investimentos e reformas, nós estagnamos. Desde a invasão, o Fundo Nacional de Riqueza da Rússia caiu 1/3 de 107 bilhões para 35 bilhões de dólares. O preço do petróleo, a propósito, desde que a guerra de 12 dias entre Israel e Irã terminou, com os Estados Unidos, é claro também. Terminou muito abruptamente, como você pode ver, aqui é onde começou, aqui é onde terminou, obviamente assim que terminou. O petróleo caiu 6% em 2 dias. Isso é tudo 6%, não é muito. Mas para um país para o qual esses 6% significam dezenas de bilhões de dólares, o que é enorme para a Rússia. Isso é uma queda enorme em suas receitas orçamentárias. Novamente vai cair mais, então a economia russa está praticamente ferrada. Eu disse isso por 3 anos que sim, eles podem inflar seu complexo industrial militar com os 100 bilhões que eles têm no fundo de bem-estar. Mas quando esse dinheiro acabar, o que aconteceu agora acontecerá em 2025. Eles vão estagnar, e então eles terão uma recessão, e então a economia deles vai colapsar. Para o final deste vídeo, quero terminar a sua semana com uma vibe engraçada, peculiar, sabe, boa, legal. Quero terminar o vídeo com vibes legais. Sim, o Serviço de Segurança da Ucrânia teve que subornar os oficiais aduaneiros russos para transportar equipamentos sancionados para a operação. Teia de aranha dito por Maluk. A questão é, sim, para a teia de aranha. Eles tiveram que conseguir os drones, eles tiveram que conseguir as casas móveis. Sabe, era um caminhão transportando esses tipos de casas móveis, as casas quadradas. E esses são bem sancionados na Rússia. Então, os próprios trabalhadores aduaneiros russos tiveram que ser subornados.
Então, se eles não fossem corruptos, poderiam ter dito não e não haveria a Operação Teia de Aranha. Mas como eles eram corruptos, já que a Rússia de Putin sempre foi corrupta, é assim que ele faz as coisas. Essa mesma corrupção é o que os ucranianos usavam para entrar na Rússia, para contrabandear essas armas, esses drones para a Rússia e para atacar 1/3 da frota de bombardeiros com capacidade nuclear da Rússia, era sobre casas autônomas com painéis solares e baterias EcoFlow. Devido ao status de sanção desses componentes, surgiram problemas na alfândega que foram resolvidos por suborno. É tão irônico que quando você coloca, sabe, como você resolve a corrupção em seu país. Primeiramente, você precisa ter uma força policial eficiente e não corrompida. O que Putin não quer, porque ele quer uma força policial leal, não uma incorruptível. Então ele consegue a lealdade deles, às vezes com nepotismo, às vezes com dinheiro. Em segundo lugar, os políticos são corruptos, todo o sistema é projetado para ser corrupto, para roubar do povo. Então, com esse tipo de sistema, todo mundo rouba porque é tolerado, todo mundo. Até o oficial da alfândega que pega esse dinheiro para permitir que essa casa móvel entre na Rússia, embora esteja sob sanções, sem saber que nessa casa móvel há 117 drones que vão eliminar 1/3 da sua frota de bombardeiros capazes de carregar armas nucleares. Quer dizer, isso é tão irônico, cara. Essas são as próprias políticas de Putin de conduzir a Rússia à corrupção e ao roubo. 20 anos pagam de volta a ele, armados contra ele mesmo. Mas, meus amigos, falando sobre como isso revida ou como o karma te pega, eu trago até você outra história de karma ainda mais louca. Acontece que foram os leões roubados de Mariupol que se vingaram do sequestrador de animais de Kherson. Aqui está o vídeo. Este é o cara que é um traidor da Ucrânia, você sabe. Ele mudou de lado e ele era. Desde que a Rússia ocupou a Crimeia, em 2014, ele traiu a Ucrânia, começou a ser um simp pró-Rússia. Bem, a mídia russa informou que 2 leoas e 1 leão roubados pelos russos em Mariupol foram levados para o Parque Safari Daiga 1 ano antes do ataque. Foi relatado que Oleg Zubkov, que foi atacado em 22 de junho, foi hospitalizado em Belagorsk em estado crítico. Então, esses mesmos leões que ele roubou da Ucrânia, agora tiveram a vingança. Sim, eu não vou mostrar o vídeo inteiro e o que eles fizeram. Mas enfim, o ladrão de leões, o traidor, agora se foi. Ele está desmilitarizado, está dormindo com os peixes, nocauteado por esses leões ucranianos. Uau, meus amigos, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vocês gostaram deste vídeo e é sexta-feira, então por favor aproveitem o fim de semana por mim.